Lucas capítulo 11, está escrito assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Amém. Senhor, a tua palavra é a verdade, e os escritores desta palavra, que foram inspirados pelo Espírito, cada um falou uma parte, cada um apresentou as coisas por um lado, e por isso temos 4 evangelhos mostrando os 4 lados, as 4 faces dos 4 animais que estão em torno do trono, dos 4 querubins, o homem, o leão, o boi, a águia, para que assim possamos ter uma visão total e completa de todos os lados. E agora temos lido uma porção desta palavra, e o mesmo Espírito que inspirou aos homens do passado para escrevê-la, que este mesmo Espírito possa vir a nós agora e nos trazer a compreensão daquilo que foi escrito e que nesses últimos dias tem sido revelado pelo 7º anjo. No nome de Jesus, nós oramos e te pedimos estas coisas. Amém. Amém. Podeis sentar? Glória a Deus. E assim nós vamos para o culto de número 4, a respeito de oração, falando sobre oração ainda. Eu estive olhando hoje à tarde aquilo que já temos pregado sobre oração, primeiro dia, como orar, como devemos orar, depois orando segundo a sua vontade, e depois o filho reconhecendo a Deus como seu pai, caso contrário a oração não será ouvida. E agora nós vamos entrar em mais alguns detalhes aqui, porque nós temos vindo ao lugar onde nós podemos entender que Deus tem o interesse. Deus está interessado em nossas necessidades. É interesse dele como nosso pai. Do mesmo jeito que seus filhos, quando eles estão descalços, você se preocupa. Quando a roupa já está gasta, você se preocupa. E quando você compra o seu sapatinho, a sua sandália, o seu desejo é que ele cuide daquilo. É bom falar assim, porque as crianças aprendem também, né? Eles também pegam um pouquinho. E quando você compra isso para seus filhos, você deseja que eles tenham cuidado com aquelas coisas. Um dia eles crescerão e não lhes caberá mais no corpo, ou rasgará, alguma coisa assim. Mas enquanto está usável, você deseja que eles cuidem daquilo com carinho. Custou um dinheiro, custou seu sangue, seu suor, vamos dizer assim. E eu lembro quando muitas vezes andávamos descalços. E quando nosso pai podia comprar para nós uma sandalinha, não era nem havaiana, quem lembra? Era vaquiqui mesmo. Acho que nem tem mais essa fábrica para lá, para o Nordeste, né? Era vaquiqui, a cariri, daquela que gastava fácil. Mas, como meus irmãos tinham o pé maior, então ela, por ser uma sandalinha maior, ela tinha aquele contorno, né? De um lado e do outro, fazia aquele desenho. E a da minha irmã, o pé dela pequenininho, então parece que era mais reto, não tinha um desenho bem definido. E ela, quando olhava para o pé, nossa, a sandália deles é mais bonita. Então o que é que ela fez? Ela pegou uma faca velha e começou a cortar, e cortou dos 2 lados para ficar igual aos outros. Mas, pode crer, apanhou, não foi fácil, né? Levou umas boas chineladas. Então, quando Deus nos dá um presente, quando Deus nos dá uma coisa, então Ele deseja que nós tomemos conta daquilo. Por isso é aquele que tem, não é? Quem tem será dado, acrescentado, porque quem teve 2 talentos, fez daquilo 4, trabalhou com aquilo. Mas quem não teve cuidado, então lhe será tirado aquilo que tem. E isto quer dizer do fazer eco, de dizer a mesma coisa, dizer o mesmo que Deus diz, de levar adiante o mesmo processo, a mesma vida de Deus. Aprendemos isso quando pregamos sobre os benefícios do Filho de Deus para nós. Então, Deus está interessado em nossas necessidades. A última leitura que nós fizemos no culto anterior foi no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, onde diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí Paulo diz: e que diremos, pois, a estas coisas? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas vezes usamos isso pensando em Deus cuidando de nós, nos protegendo do inimigo? Mas entenda que esse não é o sentido literal do que Paulo está nos dizendo aqui. Ele está mostrando que Deus nos chamou pelo seu propósito antes da fundação do mundo, não é? Nos fez tudo, nos escolheu, nos predestinou, nos justificou, nos santificou, fez tudo. Então Paulo diz assim: que diremos, pois? Se Deus está tão interessado em cuidar de nós, se Deus sempre cuidou de nós desde antes da fundação do mundo, que Ele vem com esse projeto, trazendo isto à cena, desenvolvendo isto, então nós não temos que temer nada, porque tudo termina contribuindo para o seu bem, né? Então você vê isto por outro ângulo agora. E temos chegado então a um lugar onde conhecemos que Deus está interessado em nossas necessidades. Então, se você percebe que é interesse dele cuidar dos seus filhos, vê? E por isso ele já disse, quando houver algum impedimento entre o cuidado dele para com a sua necessidade, ele disse: não é problema meu, o problema não está comigo, é com vocês. Foi isso que Deus disse. Repeti isso no culto anterior, vou repetir de novo. Não estou com as mãos encolhidas, para que não possa abençoar. Não estou com os ouvidos tapados, para que não possa ouvi-los. É a vossa iniquidade que faz separação entre vós e o vosso Deus. Deus está dizendo: eu estou sempre presente, eu estou sempre pronto, eu estou preocupado em ajudá-los, eu estou interessado em vossas necessidades. E se isso não está chegando até vocês, tem alguma coisa em vocês que impedem isto. Então ele diz: então vocês se chamam pelo meu nome? Humilhem-se, busquem a minha face, se arrependam-se e voltem dos seus maus caminhos, para que a minha bênção possa chegar até vocês. Falamos a mesma escritura por vários ângulos diferentes, para que ninguém diga: eu não entendi, Senhor, eu não entendi. Então, uma vez que você chegou nessa compreensão de que esse Deus de Pai está interessado em suas necessidades, nós então podemos continuar estudando com mais afinco o modelo que Jesus expôs diante de nós, o modelo de oração. Nessa escritura que nós lemos de Lucas capítulo 11, versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, porque é uma necessidade sempre. Você não come hoje, amanhã não precisa comer mais. Você amanhã precisa comer outra vez. Então, se você recebe bênçãos de Deus hoje, não quer dizer que você não vai precisar amanhã você vai precisar de novo. Sabemos que uma palavra de Jesus é suficiente. Foi o que disse aquele homem que estava em necessidade, pedindo, acredito que por sua filha ou por seu servo, não lembro agora. E ele disse: eu não sou digno de que entres em minha casa, diga apenas uma palavra e isto será suficiente. Mas ele pediu por um problema específico, e uma palavra era suficiente para aquele problema. Mas se em outro dia ele tivesse outra necessidade, ele ia atrás de outra palavra de Jesus. Vê? Ele ia atrás de outra palavra. Agora, nossas necessidades, elas surgem, constantemente elas aparecem. E você precisa se lembrar que Jesus nos disse, nos ensinando a orar, que o Pai, Ele já sabe as nossas necessidades, mesmo antes de você pedir ou apresentar a Ele. Jesus deixou isso claro para nós. O Pai está interessado nas vossas necessidades, e Ele sabe de cada uma delas antes de vocês pedirem. Vamos ler alguma coisa nas Escrituras? Vamos ler? Mateus capítulo 6, tem ainda duas Bíblias aqui sobrando, para quem desejar acompanhar. Mateus capítulo 6, versículo 7. São Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, versículo 7. Vamos ver como está aqui. Jesus está falando sobre oração, e Ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então aqui ele está nos ensinando que nossas orações têm que ser com inteligência. Não é questão de você ficar: oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, Senhor, 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 cuida, cuida, oh meu Deus, me dê, pensando que está orando. Isso não é oração com sabedoria, com inteligência, com inspiração. Não. Veja as orações do irmão Brana. Foi com o irmão Brana que eu aprendi a orar. Eu não sabia como orar, eu não sabia o que pedir. Quando eu comecei a pregar, nos anos 83, quando eu estava evangelizando por algumas cidades, como Campina Grande, Recife, alguma coisa assim,
E eu que abria os cultos, eu cantava os hinos e pregava, e muitas vezes, e eu não sabia como orar. Então eu pedia para os irmãos fechar os olhos e pegavam uma das mensagens e liam naquelas orações. Vê? Foi assim que eu aprendi. Eu tinha um modelo de como orar, né? De como falar com Deus, todas essas coisas. Então observe aqui. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim que você leu, não é? Pois bem, em Lucas 11, versículo 4 diz: E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Vê? E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então você aqui está vendo o modelo de oração apresentado por Jesus por dois escritores diferentes. Então você vê o que um faltou em colocar, o que não precisou de colocar, era o outro que deveria fazer aquilo para que tudo ficasse completo na leitura das duas passagens. Então, onde você leu no livro de Mateus, no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então é como se você tivesse comprado a Deus e não tivesse pago. É como um carnê que está ali vencido. As minhas dívidas, você está pedindo que se perdoe aquilo. E nesse modelo de oração, você está dizendo também, do mesmo jeito que eu perdoo aos meus devedores. Então, para que você entenda que dívida é essa, que mal é este que você fez, está no livro de Lucas 11, versículo 4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Observe atentamente aqui como o Senhor Jesus ele estabeleceu de oração, esse modelo de oração, não apenas para pedir pelas necessidades físicas, não, senhores, mas também pelas bênçãos espirituais que acompanham o perdão. Vê? Se falou sobre o pão cotidiano, sobre a comida, seja o que for, mas Jesus não estabeleceu o modelo falando apenas sobre necessidade física, e é o que mais as pessoas pedem. Mas aqui está bem claro a bênção espiritual do perdão. E veja, perdoa-nos primeiro nossos pecados, e então ajude-nos a perdoar aquele que nos estão em débito. Este é o modelo. Perdoa os meus pecados primeiro, Senhor. Só assim eu poderei estar apto para perdoar os outros que me devem. Uma vez que tu me perdoas os meus débitos, então ajuda-me para que eu possa também a perdoar os outros. Porque você constantemente está pedindo perdão a Deus e não está disposto a perdoar aquele que te ofendeu. E parece que a ofensa do teu amigo, do teu irmão, do teu vizinho, parece que é tão grande que você parece que fecha a cara. Parece que a falta do teu irmão... E eu não sei o que podemos entender por falta do irmão. É só quando o irmão fala mal de você? É só quando o irmão pisa no teu pé? É só quando o irmão torce a cara, não te salva ali quando te passa? É só isso? É quando ele realmente está em falta? Você sabe que ele está em falta. Como é que é isso? Como é que você pede perdão a Deus? De quê? De quê? Você pisou no pé de Deus em algum lugar? Pisou no calo dele? Mordeu o seu dedo? O que é que foi? E daí a pouco você está em falta com ele pedindo perdão. Você sabe que você estava em problema. Você fez algo que Deus não gosta, que Deus não é do agrado dele, você pede perdão. Então por aí você sabe como é que você deve perdoar também os seus irmãos. Porque quando se fala em perdoar os outros, perdoar o irmão, perdoar o marido, perdoar o filho, perdoar o vizinho, é só se ele te fazer mal, te atingir.
Vamos ver se quando ele estiver em falta, em problemas, em dificuldade, vamos ver se quando ele estiver andando diferente do que você sabe e ele sabe que deve andar, se você estará disposto a perdoá-lo, a aceitá-lo, a caminhar com ele um pouquinho, a ser uma ajuda para ele. Entendemos tão pouco sobre perdão. Tão pouco. Observe isso. Perdoa-nos primeiro os nossos pecados. É isto que eu quero apresentar para vocês, nisto que Jesus citou aqui, o modelo de oração que ele deu para os discípulos. E perdoa-nos a nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. O que significa isto? Preste atenção que se você ler isto, literalmente, sem uma compreensão exata das coisas, você está dizendo assim para Deus: ó Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu vivo perdoando as pessoas. É como se você fizesse primeiro e Deus fosse obrigado a fazer depois, tomando teu exemplo. Leia de novo, observe. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Não parece a oração do fariseu? Que diz assim: olha, eu sou bom demais, ele não presta. Observe. Ó o senhor é obrigado, o senhor veja o meu modelo, veja como eu sou bom. Eu vivo perdoando a quem me deve, então me perdoe também. É assim que as pessoas fazem, porque é assim sua compreensão sobre a Escritura. Agora vamos ler isso de novo. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Observe bem isto aqui. O que você está dizendo para Deus é, primeiro, se você dissesse assim: olha, assim como eu perdoo as pessoas que me devem, então perdoa os meus pecados, Senhor. Mas não é assim. Não é essa a sequência. A sequência primeiro é Deus nos perdoar. Vê? Então você está dizendo: eu estou aprendendo contigo, porque você é filho e ele é pai. E é o pai que passa a avaliação para o filho, não o filho para o pai. Vê? Observe isto. Perdoa-nos primeiro nossos pecados e então ajude-nos a perdoar aquele que nos está em débito. Quando você percebe e entende corretamente o modelo de oração, então você vai estar tendo seu pai como exemplo, fazendo o que ele fez. Deus me perdoou, por que eu não posso perdoar também as pessoas? Observe. Então, quando você vai para o credor incompassivo, você entende que é exatamente assim. Aquele homem recebeu um perdão de uma falta muito grande, de uma dívida muito grande. E logo em seguida encontrou outro que ele devia e ele pegou pelo pescoço e cobrou dele. Então ele não aprendeu o modelo. Não fez com os outros o que ele gostou que foi feito com ele. E que isso sirva de alerta para nós. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Então eu poderei perdoar. Eu acho que é aqui que nós perdemos a linha, muitas vezes. É aqui que nós perdemos, como diz o povo, o fio da meada. Nós pedimos perdão por nossos próprios pecados, constantemente. Você sabe que peca todos os dias, comete fraquezas todos os dias. O profeta do Senhor disse isso centenas e milhares de vezes por dia, por atos, palavras e pensamentos. E você constantemente pede perdão por seus próprios pecados, mas faltamos muito quando temos de pedir que o Senhor perdoe aqueles que nos têm injuriado de alguma maneira. Estamos sempre: ó Senhor, os meus pecados perdoa. Mas quando é hora de perdoar os outros é onde nós estamos falhando. Às vezes eu acho que ficamos muito endurecidos com os apuros dos outros. E nós não percebemos que Jesus estabeleceu um modelo para nos dar a oportunidade. Veja isso aqui. Às vezes ficamos muito endurecidos com os apuros dos outros, com as faltas dos outros, com os deslizes dos outros, e não percebemos que o Senhor Jesus estabeleceu um modelo para nos dar a oportunidade de irmos a Deus como intercessores pelos outros. E se você não apanhar esse modelo de ir até Deus como intercessor pelos outros, você não estará enquadrado com aqueles eleitos e fiéis estabelecidos no livro de Apocalipse, os quais foram feitos para Deus reis e sacerdotes. Digno és, Senhor. Digno és, Cordeiro de Deus, que com teu sangue compraste para Deus povos, nações e línguas e fizeste para Deus reis e sacerdotes. Sacerdote é intercessor. Vê? É o intercessor. É o que apresenta o povo
para Deus, algo assim. Então, quando você não entende esse modelo, você está deixando de lado a oportunidade que Jesus te mostrou para que você fosse a Deus como intercessores pelos outros. E Ele nos deu uma oportunidade para sermos mediadores e intercessores. E quando você percebe que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, entenda que este, que é o único mediador, ele se tornou o nosso exemplo. E Paulo disse para que sigamos as suas pisadas. Então, quando você segue o mesmo exemplo do seu irmão maior, então você estará fazendo a mesma coisa que ele fez. Numa pequena proporção, mas é um dever seu, uma obrigação sua, se o mesmo Espírito que o ungiu estiver também em você. Assim como ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, todos os outros seus irmãos que recebem a mesma unção, o mesmo DNA, eles foram feitos para Deus também, reis e sacerdotes. Vê? Então observe, essa oportunidade muitas vezes estamos jogando ela muito longe. Estamos deixando de lado, estamos jogando ela longe. A oportunidade de sermos intercessores e irmos diante de Deus, intercedendo pelos outros. Constantemente batemos a língua entre os dentes e falamos entre nós a respeito das falhas dos outros, dos defeitos dos outros, dos problemas dos outros, dos desígnios dos outros, e nunca vamos a Deus com aqueles problemas dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha piedade. Tenha misericórdia. Vê? Bem, parece que os católicos aprenderam essa lição primeiro do que nós, que eles repetem todo o texto, toda aquela coisa: Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem compaixão de nós, Senhor, não é? Olha a coisa, para nos dar vergonha, não é? Pois bem, oração, meus irmãos, é apontada por Deus para as nossas bênçãos espirituais como um meio para o nosso crescimento em graça, para que a igreja possa crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento. Nós deveríamos nos ocupar, antes que oremos, a oração como meio de obter suprimento para as nossas necessidades, nós deveríamos aprender o objetivo da oração. Achamos que a oração é só para pedir coisas que tem necessidade. Ela tem um objetivo. E nesse objetivo é você ser um intercessor pelas outras pessoas. Aprendemos isso no culto anterior, a respeito de oração de Daniel, de muitos outros do Antigo Testamento. Primeiro eles apresentavam a Deus os seus próprios deslizes, suas próprias faltas, e depois apresentava o pecado dos outros, o defeito dos outros. Veja, Daniel orando por si próprio, depois orando por todo Israel, por todas as outras tribos, por todos os outros irmãos. Oração é propositada por Deus para a nossa humilhação. Para que você saiba o quanto você deve se humilhar, que não depende de nada que você faça. Na leitura que fizemos em Romanos, foi Deus que nos predestinou, foi Ele que nos justificou, Ele que faz tudo. Então você sabe que não pode fazer nada. William Branham diz: sem Ele eu sou tão inválido como qualquer um de vocês. Vê? Somos tão inválidos, tão imprestáveis como qualquer outra coisa. Por isso você percebe, não é você que gera filho a Deus, não é você que traz isso, não é você que traz aquilo, você só conseguirá trazer seus filhos, seus amigos, seus conhecidos para a igreja, somente isso. Você não pode levar mais um passo. Se Deus não trouxer, se Deus não fizer isso, se Deus não chamar, nada feito, nada feito. Então, observe, oração é propositada por Deus, é dada a você de uma forma proposital, para que você entenda, para a nossa humilhação. Você sabe que tudo depende dele. Oração real, oração verdadeira, é uma vinda, é uma aproximação à presença de Deus. E como você vai se aproximar da presença de Deus? Oh, que bom, estou aqui, olha que lugar bonito, olha as colunas do templo. É assim? Não, Senhor, Jeremias não foi dessa forma. Ele disse: ai de mim, que sou pecador. Vê? Você se humilha, você se acaba, você se arrasa na presença desse Deus. E um sentido de sua grande majestade, quando você está diante dele, isto de você chegar a ele em oração, primeiro reconhecendo como Criador, como Pai, como progenitor, como aquele que é o justificador da tua fé, o autor e consumador, o tudo. Então isto vai produzindo o conhecimento de que nós não temos nenhum valor e somos indignos. Somos indignos. Vê? Quem é digno? Quem é digno? Eu lembro que eu preguei sobre quem disse que você não é digno, mostrando que para poder você ter alguma dignidade, você tem que estar nele, porque é a dignidade dele que vale diante de Deus. Somente o Cordeiro foi achado digno de abrir o livro e romper seus selos. Vê? Somente ele.
Então, quando você se aproxima diante de Deus, você sabe, você reconhece o valor dele e a sua indignidade na presença dele. Senão você chega diante dele como autossuficiente, apresentando suas obras, dizendo que você fez. No entanto, o que você fez não tem nada a ver, não tem valor nenhum, porque Deus não necessita de nada que você faça. Então, outra vez, vamos entender isto aqui. Oração é propositada por Deus para nossa humilhação, para apresentarmos-nos diante dele em humildade. É também propositada por Deus para o exercício de nossa fé. Vê? Para que a sua fé seja exercitada. E esta fé que eu estou falando-vos agora é produzida na palavra. É produzida pela palavra. E temos que ver isso nas Escrituras. Vamos ler rapidamente em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Só apenas um versículo aqui, veja como está escrito. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, oração é propositada por Deus para exercitarmos esta fé. E esta fé é produzida pela palavra, como está estabelecido em Romanos 10, versículo 17. E exercida em oração. Esta fé que você adquire pela palavra, ela é exercitada na oração. Vamos a isso em Tiago. Tiago capítulo 5 e o versículo 15. Tiago 5, versículo 15. Observe bem isso aqui. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Bem, até parece que é a sua oração poderosa que levantou o doente. Era assim que você lia e pensava a respeito. Mas desde que estamos aprendendo sobre a oração, nos 3 cultos anteriores, você agora vê que aquela oração foi ouvida e foi válida se ela foi feita segundo a vontade dele. Vê? E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui tem muitas coisas que nós temos que passar com muito cuidado isso aqui. Muito cuidado. Outra coisa. Oração põe nosso amor em ação. Primeiro eu disse que oração exercita a fé que você recebeu pela palavra. Se você recebeu a fé, que é revelação, a ouvir a palavra da verdade, então observe que você leva aquilo às outras pessoas, como que? A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora, como pode você ter pecado? Como pode você ter cometido algo contra Deus e sua palavra? Aí você cai enfermo. Aí eu vou lá e oro por você, e seus pecados é perdoado. Tem uma coisa fora aqui. Observe, vamos ler isso outra vez. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí você vai no hospital, faz visita, está lá pessoas doentes de tudo quanto é tipo de enfermidade, e tem lá alguém que está com saúde, e diz, olha, ora para o meu parente aqui, faz uma oração aqui. Aí você vai e ora, aí os pecados daquelas pessoas é perdoado. É assim que eles compreendem. E se você não tiver cuidado, você seguirá com a compreensão dessa. Mas observe como está isso aqui. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Por que, Paulo? Aliás, irmão Tiago, né? É Tiago. Por que, Tiago, esses pecados ser-lhe-ão perdoados? Aí você tem que encontrar essas respostas na Bíblia. Você tem que encontrar essas respostas na mensagem. E quando eu olho para a mensagem, quando eu olho para aquilo que o 7º anjo trouxe como uma revelação de Deus, então você entende isto agora perfeitamente. Vamos com muita calma nisso aqui, meus irmãos. Vamos com muita calma. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Bem, esses pecados só serão perdoados se houver uma confissão. Não é porque alguém com oração poderosa orou. Por isto você não pode parar nesse versículo, você tem que ver a continuidade dele. E o que diz a continuidade? Confessai.
as vossas culpas uns aos outros. Porque se aquele camarada, ou se aquela camarada, não sei se também o artigo feminino é esse, mas vocês entendem, estou falando de homem e mulher aqui, não é? Digamos, se pecou contra o vizinho, aí eu vou lá e eu faço oração porque a pessoa está doente. Aí aquele pecado está perdoado? Não. Paulo disse aqui, isso tem que ser confessado. Uns aos outros. Então, se é confessar uns aos outros, nós não vamos ter aqui um quartinho, um oratório, um confessionário, para que no dia da missa você venha e eu pequei, sabe, eu fiz isso, fiz aquilo, eu xinguei meu vizinho, joguei pedra na vidraça de fulano e quebrei a perna do meu filho, deu uma facada, não sei quem reza e tal. Não, senhores. Confessar uns aos outros. Isso não significa que você vai vir aqui na frente e dizer, irmão, eu pequei tal dia, eu fiz isso tal dia, a igreja me perdoe. É assim que a denominação faz. Porque eles não compreendem o linguajar bíblico. Então precisou vir um profeta para nós, para dizer assim, se você pecou contra a sua esposa, então você tem que confessar a ela. Se você pecou contra o seu marido, é a ele que você deve confissão. Se você pecou contra o seu irmão, não adianta confessar para a irmã. Se você pecou contra o seu vizinho, nem venha confessar para a igreja, porque assim você não está confessando uns aos outros. A confissão é para aquela pessoa a quem você atingiu. Vê? É para aquela pessoa a quem você, contra quem você pecou. Então, uma vez que os pecados são confessados, aí sim a pessoa estará pronta para receber a oração e ser curada e ser levantada. Estas escrituras estão juntas aqui. Vê? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, se você confessa para mim, preste atenção nisso agora. Se você pecou contra mim, você vem e confessa a mim, qual o poder que eu tenho de te perdoar? Eu agora serei o teu intercessor e terei que levar aquilo diante de Deus e dizer, Senhor, perdoa-o, porque eu já perdoei. Vê? Perdoa, Senhor, porque eu já tenho perdoado. Não deixe que tal pessoa caia em problema, caia numa situação miserável, porque fez algo contra mim, porque me atingiu, porque me magoou, porque me desprezou por isso ou por aquilo. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Não deixe tal pessoa, tal homem, tal mulher cair numa situação miserável por minha causa. Eu sei que ele falhou, eu sei que ela falhou, mas perdoa, em nome de Jesus Cristo, perdoa, porque eu tenho perdoado. Vê? Você tem esse direito, tem esse dever, tem esse poder de levar esta petição da pessoa diante de Deus. Vê? E você sabe que você não pode chegar a Deus sem que entre você e Deus esteja o sangue de Jesus Cristo. E quando a pessoa confessa a você, ela quer ter companheirismo com você, ela quer andar na luz. Aí você pode caminhar em ter comunhão um com o outro. Não tem como eu ter comunhão com você com algum problema contra você, ou você contra mim. Vê? Por isso que a Bíblia diz, se andar na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E estamos tratando de quê? De perdão de pecado, de confessar pecado. Então vocês veem que tudo está em conjunto aqui. Vê? Aí sim, numa hora dessa, numa ocasião dessa, se for da forma correta, então a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, porque aqui você tem tudo corretamente. A pessoa confessou, você reconhece que você também é pecador, alguém estava abaixo de você. Uma vez que alguém fez algo contra você, ela fica abaixo de você, porque ela é devedora sua. Ele é devedor seu. Então, uma vez que ela vai a você, e você perdoa, e você vai aqui diante de Deus, você sabe, tem um maior do que você. Vê? Então aqui você encontra o que é justiça, a coisa correta sendo feita, e é por isso que a oração sobre essas bases ela tem efeito, porque é Deus que está trabalhando através de cada uma dessas criaturas. É Ele que fará em você o querer e o efetuar. Então, novamente, oração põe nosso amor em ação. Vê? Então, a respeito do hipócrita, de uma pessoa hipócrita, de uma oração hipócrita, a pergunta é feita. No livro de Jó, no capítulo 27, versículo 10, diz assim: deleitar-se-á no Todo-Poderoso ou invocará a Deus em todo tempo? Vamos ler isso nas Escrituras, vamos acompanhar isso, porque primeiro diz que oração põe nosso amor em ação. Oração põe nosso amor em ação. Depois eu disse que a respeito do hipócrita, tinha algo nas Escrituras fazendo-se uma pergunta a respeito. Então deixe-me ler como está aqui na Bíblia. No livro de Jó, que está antes de Salmos, não é?
no capítulo 27 do livro de Jó. Vamos ver como está aqui. Deixa eu olhar quanto tempo eu tenho, para não cansar vocês demais. Jó 27, versículo 10. Eu quero pegar um versículo anterior, o versículo 7. Seja como ímpio meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita? Havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma, porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação. Estamos falando de quê? De oração, de pedido, de clamor, não é? E foi dito que Deus não vai ouvir o pecador não arrependido. Então aqui está falando sobre uma pessoa hipócrita, hipocrisia, hipócrita. Demonstra ser uma coisa quando na verdade não é. Não é? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo tempo? Então observe isto. Esta pessoa, que é o hipócrita, foi feita a pergunta, por acaso Deus vai respondê-la? Deus ouvirá seu clamor? Ou esta pessoa estará constantemente clamando a Deus, pedindo por suas necessidades? Bem, o Senhor não pode. Ele disse que não atenderia tais pessoas. E por outro lado, Ele não está longe daqueles que amam, ou daqueles que o amam, e a quem foi derramado o amor de Deus. Porque se deleitam em se entregar a Ele. Os filhos de Deus, aqueles que não são hipócritas, eles se deleitam em se entregar a Deus, em procurar fazer as coisas que Deus exige. A oração, então, não só põe o amor em ação, mas pelas respostas corretas às nossas orações, nosso amor a Deus cada dia vai aumentando. Vai aumentando, aumentando, aumentando. E por isso Davi disse: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Foi dito, porventura Deus vai ouvir o clamor do hipócrita? Não, senhores, mas daqueles a quem Deus ama. Aquele que foi dito, Paulo disse assim, olha, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A essas pessoas, quanto mais eles colocam suas necessidades diante de Deus e oram da forma correta, da maneira bíblica, segundo o modelo que Jesus nos ensinou, então Deus vai lhe respondendo oração, e cada vez que Deus lhe responde, cada vez que Deus derrama amor nessa pessoa, este amor por Deus aumenta. Quanto mais você sabe que Deus está nos céus, atendendo tuas necessidades, pronto para te ajudar, e você sabe que se Ele não te ajudar em uma necessidade, você continuará crendo do mesmo jeito, sem reclamação, porque você sabe, se Ele não me deu, Ele sabe melhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então o que acontece? Essas pessoas vão só aumentando em amor para com Deus. E foi o que aconteceu com Davi no Salmo 116, versículo 1. Ele disse, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Amém? Então, outra coisa sobre oração. Oração é designada por Deus a nos ensinar o valor das bênçãos que temos pedido a Ele. O valor. Ele nos ensina o valor da bênção que pedimos a Ele. E ela nos faz regozijar quanto mais Ele nos concede aquilo que Ele suplicamos. Quanto mais Deus dá aquilo que você suplica a Ele, então você se regozija em sua presença. E também, oração é apontada por Deus para procurarmos dele as coisas das quais precisamos e a ninguém mais. Por isso a oração é dirigida a quem? Pai nosso que estais nos céus. E a ninguém mais. Então eu não sei como ficará essas pessoas que pedem a Maria, pedem a João, pedem a Pedro, pedem a Paulo, né? Eu não sei desses que pedem a São Sebastião, eu não sei esses que pedem a Aparecida, eu não sei esses que pedem a Desaparecida, eu não sei. Não sei o que é que vai ser. Porque toda oração tem que ser dirigida a Deus Pai. É Ele quem pode conceder tudo. E é pedido a Deus em nome de seu Filho. Esse foi assim que foi apresentado nas Escrituras. Então, o incrédulo vai dizer assim, olha, se Deus pré-ordenou tudo antes da fundação do mundo, tudo acontece em seu tempo. Então, para que eu devo orar? Qual o uso da oração? Não tenho que orar. Bem, é verdade que está estabelecido nas Escrituras, Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, e por ele,
e para Ele são todas as coisas. Então vem a pergunta: por que orar? Por que a súplica? O incrédulo vai dizer: onde está a razão de eu ir a Deus e dizer a Ele o que Ele já sabe? Jesus disse isso. Vosso Pai sabe as vossas necessidades antes de vocês pedirem. William Branham veio testificando isso também. Antes do mundo existir, Deus já sabia do desejo do seu coração agora. Vê? Ele já conhecia tudo. Pois bem, aí o incrédulo disse: onde está o raciocínio disso? Por que eu vou falar uma coisa que Deus já sabe? Por que eu vou pedir uma coisa que Deus já sabe que eu preciso? Vê? Em que está o uso de eu abrir diante dele minha necessidade, falar dos meus problemas, vendo que ele já está informado de tudo? Onde está o uso então da oração por tudo quanto foi ordenado de antemão por Deus? Se tudo está estabelecido e ele não muda, por que eu devo orar? Para esses incrédulos, eles dizem que são crentes. É bom para eles continuarem pensando que eles podem mudar a mente de Deus. E eles acham que tem que orar para que Deus então abrande o seu coração. E os católicos dizem assim: olha, mas Ele é um Deus muito bravo, muito sério. Então, se pedir, sei não, do jeito que eu sou pecador, então eu vou me apresentar da secretária, eu vou me apresentar de Maria, aí eu peço para ela, porque ela é cheia de graça e tal. Então Maria vai se apiedar de nós, então ela vai pedir a Jesus e vai dizer: olha, foi nesse ventre que tu foi gerado, foi nesse seio que tu foi amamentado. Então Jesus vai ficar todo mole de amor pela mamãe e não vai negar o pedido dela. Que coisa, né? Que engano de Satanás para tirar a atenção do povo. Como pode? Bem, meus amigos, oração não tem como objetivo informar a Deus. Não é esse o objetivo. Não é para informar a Deus como se Ele fosse ignorante. Porque Jesus deixou muito claro quando Ele ensinou os apóstolos como orar, em Mateus capítulo 6, versículo 8. Ele disse: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Antes de pedir. Então oração não é para informar a Deus como se Ele fosse ignorante, não soubesse que você está em problema. Oração não é para isso. Então nossa fé é para reconhecimento de que nós sabemos. Olha, presta atenção nisso aqui, senão você vai ficar enrolado, não vai entender o que estou passando para vocês. No culto número 2, eu lembro muito bem que eu disse: oração não é para você mudar a mente de Deus a seu respeito, sobre as suas necessidades. Oração é para que a sua mente seja mudada e se alinhe com a mente de Deus. Oração não é para Deus mudar a sua vontade. Oração é para que sua vontade mude e você se alinhe com a vontade de Deus. Então observe isto mais. Nossa fé é para reconhecimento. É uma revelação. Fé é revelação, correto? Então esta fé, a oração da fé, que é a oração com revelação, esta fé é para reconhecimento de que nós sabemos que Ele sabe que nós temos necessidade. Vê? Senhor, eu sei que Tu sabes. Eu não estou apenas te lembrando do que eu preciso. Eu já te pedi tantas vezes sobre isso e não me deste. Eu pedi para me livrar daquilo e Tu não me livraste. Oração não é para você informar a Deus. A fé, a oração da fé, é para que você reconhecer, é um reconhecimento diante de Deus, de que você sabe que Ele já sabe tua necessidade. Então, se você sabe verdadeiramente que Ele conhece a tua necessidade, por que Ele não deu? Porque Ele não te atendeu? Então isso é com Ele. E o William Branham disse: se Ele não te responder, se Ele não te der, isso não deve te estorvar nem um pouquinho. Você seguirá crendo do mesmo jeito. Amém. Vê? Jesus disse, Ele nos disse a importância da oração em uma pequena parábola. E vamos concluir já. Então, mas vamos ler isso aqui em Lucas capítulo 11, no versículo 5. Na verdade, eu só tenho 44 minutos aqui de culto, viu? Aí preciso de uns 10 minutos ali. Vocês me dão 10 minutos? Tá, Lucas capítulo 11, versículo 5 diz assim, olha. Disse-lhes também, 11, versículo 5 de Lucas. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, então isso quer dizer que não é qualquer pessoa, não é na casa de qualquer um que você vai à meia-noite. Aqui tudo bem, é a hora que eu estou começando, às vezes estou jantando ou atendendo algum telefonema. Mas não é em qualquer lugar, não é em qualquer casa, você vai meia-noite bater na porta.
Vê? Às vezes até quero telefonar lá no irmão Antônio, no irmão Júlio, perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa, mas meia-noite, não é possível, vão acordar cedo, né? Observe. Então aqui tinha uma necessidade aqui. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhes. Então era um amigo pedindo a outro amigo pela necessidade de outro amigo. Lembra do que falamos sobre intercessores há pouco tempo? Observe isto. Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhes. Se ele respondendo de dentro, lá dentro de casa, disser: não me importunes, isso não é hora de me ligar, isso é hora de me telefonar, isso é hora de vir atrás de dinheiro emprestado. A necessidade é que faz o sapo pular, não é? Coitadinho do sapo. É só o que sabe fazer é pular e esticar a língua. Viu? Observe. Não me importunes. Já está a porta fechada. Os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tu-os dar. Digo-vos: ainda que não se levante a dar-nos, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister, ou tudo o que for necessário. Então Jesus aqui está dizendo para eu que só em a pessoa ter vindo meia-noite batendo na minha porta, eu poderia apresentar os filhos dormindo, eu poderia apresentar a porta fechada e tudo aquilo, mas por vir importunar aquela hora, tinha que estar em necessidade, gente. Não é possível, não é à toa que alguém anda assim. Por isso você não deve pedir nada à toa às pessoas. Não bata a porta de quem quer que seja apenas por bater. Não peça apenas por pedir, ou apenas porque você acha que tem que ter. Tem que haver uma necessidade. A ponto de quem está lá dentro levantar e dizer: olha, ele pediu 3 pães, tudo que tiver aqui eu vou levar, porque não é possível. A necessidade deve estar grande mesmo. E Jesus disse: dá a quem te pede. Se pede 1, dá 2. Fazemos tudo ao contrário. Eu vos digo. Então ele disse: olha, eu vos digo a vós: pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e acharei. Batei, e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abri-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Então, oração não é apontada para o fornecimento de conhecimento para Deus do que precisamos. Mas oração é designada como uma confissão a Ele de nós ou de nossa necessidade. De nossa necessidade. Nisso, como em todas as coisas, os pensamentos de Deus não são como os meus e os seus. Deus requer que seus dons sejam buscados. Vê? Por isso ele mostrou essa parábola daquele que foi à meia-noite buscar uma necessidade. Então foi dito: peça. Mas Senhor, tu já sabe a minha necessidade. Mas ele disse: peça. Peça. E você não entendia isso até que William Branham disse assim: Deus gosta de ouvir de você. Ele gosta de ouvir de você a sua necessidade. Ele quer que você fale o que você precisa. Vê? Agora é assim. Mas no novo céu e na nova terra, no trono que será estabelecido na eternidade, será diferente. Lá diz assim: antes de clamarmos, ele já nos responde. Vê? Aqui você está em teste. Lá terá passado no teste. Aqui você tem que pedir para poder ser dado, mesmo ele já conhecendo a tua necessidade. Mas lá, onde o William Branham nos ensinou, não sei se é perguntas e respostas, alguma coisa assim, perguntas e respostas número 2, se não me falha a memória, na cidade de Sião,
o trono estará sobre o monte, e o Cordeiro sobre o trono, e acima do Cordeiro estará o Pai, o Espírito Santo, o pilar de fogo, e fazendo sombra sobre o Filho, no qual Deus é tudo em todos, e antes de clamarmos, Ele já nos responde. Vê? Amém? Amém? Então vamos colocar de pé, e nós então entendemos que Deus requer que seus dons sejam buscados. Ele proposita ser honrado por seus pedidos. É uma honra para Deus quando você faz o seu pedido, porque você pede reconhecendo-o como o Pai, como o provedor, como o dono de tudo, como aquele que pode fazer tudo, o único que pode atender tua necessidade. Assim como Ele deve ser engrandecido por nós, depois que concede suas bênçãos. Depois que Ele concede suas bênçãos a você, então você mostra a sua gratidão, porque Ele atendeu o seu pedido e o seu amor a cada dia aumentará para Ele. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso bendito e eterno Pai, nós te agradecemos por tua bondade, infinita compaixão e misericórdia. Adoramos a ti como único digno de ser adorado, louvado e engrandecido, e sabendo que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós, teu povo, ovelha do teu pasto, estamos sempre procurando ouvir tua voz e ouvir tua palavra, para que possamos aprender como nos aproximar do Senhor e como poder apresentar nossas petições diante de ti, Pai. Tu conhecendo o que eu necessito, tu sabendo a minha maior necessidade, e às vezes pensamos que necessitamos tantas coisas sobre a vida material, quando na verdade o que mais necessitamos é um preenchimento total e completo do Espírito Santo, quando a vida do próprio Deus estará vivendo através de nós. E como disse Paulo, então não tenho mais necessidade de nada, porque uma vez que Cristo vive em mim, então eu sei estar de barriga cheia ou de barriga vazia, eu sei estar com a despensa cheia ou despensa vazia, eu sei estar em perigo ou sei estar na bonança ou na escassez, porque sei que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu amo ao Senhor porque Ele primeiro me amou, e quando Ele comprou minha salvação lá no madeiro, lá no Calvário, me assegurou e me deu a certeza de vida eterna, e me deu a segurança de que velaria por mim todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, por este ensinamento da Tua Palavra, e que ao voltarmos aqui, que possamos mais uma vez ter um tempo gostoso na Tua presença. Ajude meus irmãos e minhas irmãs, os irmãos aqui presentes e aqueles que à distância estão nos ouvindo também, que cada um seja abençoado com a bênção da Palavra que tem sido revelada neste tempo. Para a glória do nome de Jesus Cristo nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro e no Calvário. Mais uma vez, apresentando diante de Deus esse instrumento, consagrando para o trabalho como peça tabernáculo. Levante suas mãos. Pai bendito, no nome de teu Filho Jesus Cristo, nós finalizamos este trabalho, este culto, neste momento, e nesse instante oramos ao Senhor, agradecendo a Ti pela aquisição desse instrumento para louvar ao Senhor, para acompanhamento dos cânticos aqui no santuário. Pedimos a Tua bênção e que o bom uso disto, que haja unção sobre isto, e que possamos ter bom uso de uma peça como esta em Tua casa, e que isto seja para a alegria
dos nossos corações para louvarmos a Ti com mais gozo, com maior prazer e fazendo tudo da melhor forma possível, verdadeiramente, da forma correta, como diz a Tua palavra. Te agradecemos por isto e com certeza, se isto está aqui, Tu nos darás condições de suprir isto, de cumprir com a nossa parte para colocarmos isto em dias. No nome do Senhor Jesus, oramos por cada um de nós e por este lugar simples e humilde que temos, onde adoramos a Ti nesta hora. Sabendo nós que a nossa adoração a Ti tem que ser em espírito e em verdade, e que todas as outras coisas são como acessórios em conjunto para nos alicerçar nisto. Então Te agradecemos por esta hora e pelo que estamos fazendo agora e apresentando isto diante de Ti. No nome de Jesus, nós pedimos esta bênção para a Tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe e até o domingo à noite, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde.